Quem está aqui é a nossa querida Alana Carvalho, que vem conversar sobre o pacote anunciado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande de auxílio também a pessoas vulneráveis, que teve início hoje o cadastro. Mas tem muita gente com dúvida se enquadra ou não. Alana, seja bem-vinda ao Balanço. Vamos tirar todas as dúvidas da população. Boa noite, Celino. Boa noite a todos os ouvintes do Balanço. É um prazer estarmos aqui para estar elucidando todas as questões sobre esse programa de apoio às famílias e estímulo à economia. Já tem alguém inscrito lá no Superação? Já. Aliás, quando nós abrimos às 0h15, nós já tínhamos pessoas inscritas. Já tinha gente de plantão. Alana, começa falando sobre os critérios. Tem tanta gente sem saber se a atividade profissional que ele exerce se enquadra dentro do que a Prefeitura Municipal de Campina Grande está oferecendo. Tenta dirimir essas dúvidas para a gente. Ok, vamos iniciar. Nós temos 4 requisitos básicos. Primeiro, ele ser maior de 18 anos, residir no município de Campina Grande. Nós tínhamos hoje pessoas entrando em contato pelo WhatsApp de outros municípios, então precisa ser residente no município de Campina Grande, estar em condições de vulnerabilidade socioeconômica e se enquadrar em uma das 5 categorias apresentadas no projeto de lei que foram encaminhadas a semana passada à Câmara Municipal de Campina Grande. Quais são essas 5 categorias que foram tidas como prioritárias? É importante destacar que nós tentamos apresentar ou contemplar inicialmente aquelas pessoas que estavam economicamente ativas e foram atingidas face à pandemia, pela sobreposição desses decretos, ou seja, não eram aquelas pessoas contempladas pelo auxílio emergencial federal, por exemplo, e que estavam na linha de pobreza. Não é aquelas pessoas do Cade Único, mas aquelas pessoas que desenvolviam alguma atividade econômica e, face à situação e face à sobreposição dos decretos, passaram a ter dificuldade de suprir as suas necessidades. Então, quais são essas categorias? A primeira delas são os motoristas de transporte escolares, sejam eles públicos ou privados, que com o fechamento das escolas, por exemplo, tiveram dificuldade de levar o pão de cada dia para suas residências. Então, essa é a primeira categoria, o motorista de transporte escolar público ou privado. A segunda delas são os músicos ou os profissionais da música, seja ele produtor, seja ele instrumentista. Capilé sabe bem a dificuldade, todo mundo está passando, exemplo, né? Tem um músico que trabalha comigo, ele mora em Campina, mas ele não é daqui. Aí mas ele mora aqui. Aí ele tem... São aqueles residentes de Campina que trabalham em Campina Grande, que ele resida e ele labora em Campina Grande. Não precisa se ele ter tem residência fixa aqui em Campina Grande. Isso, não é o natural de Campina. Porque eles me perguntaram, eu estou passando a pergunta para ela. Isso. E aí um critério importante que nós colocamos são aqueles que não receberam, e nós colocamos, não que não façam jus e não seja importante, mas como nós precisávamos criar um filtro, e aí nós entendemos que a necessidade é ampla nesse momento, mas do universo de Campina Grande nós precisávamos selecionar os 4.000 beneficiários, nós colocamos como um critério aquele que não fora contemplado pela Lei Aldir Blanc. Nós tivemos o ano passado as pessoas que foram já selecionadas. Um músico que tinha o auxílio, que teve o auxílio nacional. O emergencial federal. E não tem mais. Ele tem acesso ainda? Se ele não foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, se não foi contemplado, sim. Mesmo que ele tenha recebido o federal e ele esteja em vulnerabilidade econômica e atenda os demais requisitos, ele pode se inscrever e ele pode ser contemplado. Não tem problema. Isso se estende a todo e qualquer tipo de categoria, independente de ser músico ou não, Isso. Mesmo tendo recebido o auxílio. Se ele está nas 5 categorias apresentadas pelo município, que é o que você está fazendo agora, que essas 5 listagens que nós estamos dando, nós estamos apresentando, mesmo que ele tenha recebido o auxílio federal, ele pode receber o auxílio municipal, porque nós precisamos socorrer essa população economicamente ativa, que justamente não recebeu o auxílio federal, porque ele tinha como suprir a sua necessidade, mas nesse momento ele não tem como atender. Muitos deles estão tendo necessidade de ter a necessidade básica, de colocar de gêneros alimentícios mesmo. E por isso muitos deles nem chegaram a se inscrever nos programas federais. Nesse programa federal
Federal. Então, por isso que nós estamos atentando para essas 5 categorias. Os garçons, Alana, que de repente é a volta... próxima categoria. Deixa ela concluir, que ela está na segunda. Músicos, porque tem uns motoristas faz um de transportes escolares. Vamos tentar contemplar. Mas já que você entrou nos garçons, então eu vou pular a terceira e vamos para a quarta, que é justamente essa. Os garçons, recepcionistas, maîtres, que trabalhavam justamente no barzinho, no restaurante, na lanchonete, os recepcionistas. Mas a minha pergunta com relação ao garçom é o seguinte: aqueles que, de repente, trabalham uma noite, trabalham uma semana, aí fecha e tal, eles têm direito? Ou só se tiver parado mesmo que tem direito? Aqueles garçons que perderam o seu emprego em decorrência desse abre e fecha, ele está contemplado. Aquele que teve a redução, formal. Por exemplo, o emprego formal. Aquele que teve a redução, porque, por exemplo, fechou nos fins de semana, mas ele continua com o vínculo empregatício oficial, aí ele não se enquadra. Infelizmente, nós entendemos que ele teve uma redução no seu auferimento, mas ele continua com sua renda oficial, ou pelo menos as condições mínimas atendidas. Então, como nós dizemos que infelizmente nós precisamos afunilar para atender aqueles que mais necessitam, então se ele continua tendo pelo menos o seu salário mínimo, ou tendo condições de botar a sua feira em casa, então nesse momento ele não é o público-alvo. Se ele for freelance, digamos, ele não tem um vínculo formal, aí ele tem direito. Se ele, volto a dizer, não é a questão de ser formal ou informal. A questão é, se esse garçom ele está com a sua atividade mantida, se ele continua laborando, se ele consegue estar trabalhando, se ele manteve a sua atividade, ele está fora do espectro. É tão incerto, tem hora que não está mais, porque fechou. Mas ele fechou a atividade e ele consegue uma declaração do empregador anterior, que ele não está mais trabalhando no local onde ele desenvolvia a atividade. Ele consegue pegar, por exemplo, do CNPJ, do local onde ele trabalhava, uma declaração de que ele não tem mais o vínculo com aquele estabelecimento, então ele se enquadra no programa e ele consegue ter direito ao auxílio. Se ele não labora, se ele não desenvolve as suas atividades, mas com aquele CNPJ, mas com aquela empresa, e ele perdeu a sua fonte de renda, aí ele se enquadra. Entendeu? A questão é, ele desenvolve ou ele não desenvolve? Ele tem uma fonte de renda ou ele não tem? Se ele perdeu a sua fonte de renda, ele se enquadra. Se ele não perdeu, ele apenas reduziu, aí ele não se enquadra. Porque minimamente ele tem, né? Nós não fizemos essa vinculação, se ele obrigatória, de receber ou não receber, porque a nossa questão não é atingir o CAD único, não é aquele pessoal, é nós atingirmos essa categoria. Então, além dos garçons, recepcionistas, maîtres, que atuam no restaurante, no barzinho, o decorador de festa, o cerimonialista, que atua no salão de evento, nos buffets, a última categoria, a quarta categoria, porque eu pulei a terceira, é o vendedor ambulante. E aí, Alana, mas é muito incerto como é que nós vamos aferir a questão do vendedor ambulante. Todo vendedor ambulante ele tem um cadastro no município perante a SESUMA, mesmo ele sendo informal, mas a SESUMA tem, por exemplo, aquele que atua no São João, durante o São João, ele tem aquele cadastro perante a SESUMA, e aí ele pega a declaração de lá. Aquele que vende cachorro-quente durante o Natal, ele tem aquele cadastro perante a SESUMA. Aquele que atua ali nas áreas centrais da cidade, ele também tem. Então, esses vendedores ambulantes, ele pode solicitar essa declaração perante a Secretaria de Serviços Urbanos, e aí é essa comprovação que ele vai apresentar para ter direito ao auxílio. E, por fim, a quinta categoria são os desempregados, aqueles que foram afetados pela pandemia, ou seja, que perderam o seu emprego nos últimos 12 meses. É importante frisar isso. Em qualquer setor, mas é importante que tenha sido nos últimos 12 meses, ou seja decorrente da pandemia, e que ele não tenha recebido o seguro-desemprego, ou que ele tenha recebido, mas que ele já esteja há 60 dias sem receber o seguro-desemprego, para que tenha essa vinculação. Doutora Alana, onde é que o ouvinte agora, que ouviu sua mensagem, mas como é um acumulado de informações muito grande, onde é que ele pode tirar essas dúvidas? Ele tem tanto no site, tanto no link que ele pode fazer o cadastro, ele também tem o FAQ, tem essa listagem das perguntas frequentes, que ele pode simplesmente olhar para ter
esse acesso à informação, que é no auxilioemergencial.campinagrande.pb.gov.br. Ele pode ter acesso a essa lista dessas perguntas, repetindo, auxílio, que a gente não usa mais o www, né? Hoje é automático, então é o auxilioemergencial.campinagrande.pb.gov.br. E nós temos também um canal de WhatsApp, que nós temos uma equipe que está todo dia das 8 às 17 horas de prontidão lá na ANDE, com mais de 20 pessoas para atender e para tirar todas. Qual é esse número, Alana? Esse número é 83 98828 9358. É muita informação, viu? É muita informação. Mais uma pergunta. Por exemplo, o garçom tem uma carteira de profissional. Para um músico provar que é músico, o que é que ele precisa? Das duas formas. Ou a carteirinha de músico é uma forma que ele pode provar. Isso é uma coisa que quase ninguém hoje tem mais. E aí quem não tem, mas por exemplo, ele trabalhava na noite no barzinho e no restaurante, ele pode pegar essa declaração do empregador. Uma pessoa que trabalha. Isso. Então ele pronto, pode vocês pegar estão essa ouvindo declaração. aí, sabe? Porque hoje houve uma revolta muito grande dos músicos com a ordem dos músicos. E todo mundo deixou de pagar. Ela hoje não existe, a ordem dos músicos. Assim. Ela existe de direito, mas de fato nenhum músico... Quase ninguém tem mais essa carteira. Então, é bom isso para eles saberem procurar o cara que ele trabalha, por exemplo, que trabalha comigo, procura uma declaração do meu escritório. Ele pode trazer a sua declaração. Doutora Alana, a gente está exibindo na televisão os pré-requisitos, olha, inclusive com destaque para o nome da ação, Superação, que é da Prefeitura Municipal de Campina Grande, um auxílio emergencial aí para algumas categorias. Doutora Alana, a gente vai exibir também o telefone que é o canal, por favor, meu querido Carlão. Celino, deixa eu aproveitar e fazer só uma correção, porque nós tivemos um problema técnico com esse número, devido ao número de acessos, e aí nós tivemos que fazer um ajuste com esse número hoje. Então, nós já estamos corrigindo essa arte, e se não já foi ajustada, ela deve ser ajustada até o final da noite, nós já estamos adequando para o novo número. Por isso que eu frisei esse novo número, e é o 988289358. Já foi agora à tarde, e aí esse número Doutora Alana, quando chegar esse novo número, essa nova arte, passe para a gente, para que a gente possa exibir aqui na televisão, e fica mais fácil para as pessoas até tirarem um print. Todas essas informações já estão disponíveis tanto nas plataformas, nas redes sociais da Prefeitura. Apenas essa do número, porque nós precisamos ajustar. Eu acho que não tem questão de 1 hora. E aí, quando eu estava vindo para cá, saindo da agência, foi que nós providenciamos essa alteração do número. Uma certa instabilidade no site que aconteceu logo no início da manhã, já foi corrigida? Já foi sanada, já foi resolvida. Trouxe até os números para nós. Por favor, nós temos um intervalo, doutora Alana, corre. Então, vamos lá. Nós fizemos já, nós tivemos acesso de 2.665 acessos ao link, a esse número. No WhatsApp, nós tivemos mais de 3.200 atendimentos iniciados. Já tem um panorama de quantos aprovados já? Não, porque nós não fizemos isso, porque existem os percentuais que precisam ser destinados a cada categoria. Esses resultados sairão até quando? Após esse período de cadastro, nós faremos a análise para que nós distribuamos de forma equitativa por todas as 5 categorias. Doutora Alana, não se preocupe, amanhã a gente vai tocar nesse assunto de novo, a gente vai trazer o número oficial para orientar as pessoas, para que todo mundo siga o caminho correto e, se Deus quiser, seja contemplado aí com essa superação da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Parabéns pela retórica mais uma vez. Eu me assusto lhe ouvindo falar, mas é maravilhoso. Alana Carvalho, presidente da ANDE, está aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho.